Deixa essa caneta aqui. Não sei se vai ter reunião para as crianças. Querido Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Querido Deus, louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom, e as Tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, que esse hino que nós acabamos de cantar, Senhor, és meu amor, meu primeiro amor, meu real prazer. Senhor, louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E nós amamos e nós temos prazer, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou do império das trevas. Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Gostaria de ler com os irmãos no Salmo 16. Salmo 16. Vamos ler o versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Irmãos, louvado seja Deus pela Sua palavra, porque na palavra do Senhor nós temos um consolo, né? Nós temos um Senhor, que nós temos nele todo o nosso prazer, ou como nós acabamos de cantar, temos um real prazer. Nós temos prazer no Senhor. E aqui, nesse salmo, ele faz essa declaração: em quem ele tem o seu prazer? Nos santos, os santos que há na terra, né? Pense nisso. Então João, o Natalício tem compartilhado conosco a primeira carta de João. Ele fala: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então andar na luz vai gerar comunhão, e essa comunhão, e como ele diz aqui, é o prazer. Os santos deve ser o nosso prazer. Mas hoje, infelizmente, nós vemos muitas contendas, muitas discórdias, muitas guerras, porque acabamos, ofendendo, brigando, contendendo com os santos. Mas aqui esse salmo nos dá um consolo, nos dá uma direção. O que devemos buscar? Na verdade, nós devemos buscar o prazer nos santos, naqueles que nós vemos. Então, como é que você diz que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê, Está vendo, face a face, nós estamos andando, caminhando juntos. Então aqui, eu creio que nós podemos ver
aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, né? Deus tem prazer em você. Você acha que Deus tem prazer em você, Lemar? E Deus não tem prazer que você tenha prazer naquele que Ele tem prazer? Se Deus tem prazer no Alemar, será se Deus não tem prazer que eu, Beto, tenha prazer no Alemar? Então nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela vai nos orientar, ela vai nos ajudar. Se você diz que ama a Deus, mas não tem amor pelo seu irmão, então tem algo errado, né? O caminho que o Senhor tem para nós é o caminho da luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o caminho do Senhor para nós, irmãos, é isso: ter prazer nos santos, ter prazer de estar na comunhão com os santos, ter prazer de caminhar lado a lado. Irmãos, quando nós vemos toda a Escritura, nós encontramos tantos problemas, né? É interessante que Deus não oculta, né? Deus revela os problemas que tem. Toda a Escritura você vai ver que Deus não oculta algumas coisas, mas está ali escrito para nós, para quê? Para o nosso consolo, né? Para que pelas Escrituras nós tenhamos esperança. Ou seja, às vezes tem situações que você pode pensar, não, isso só acontece comigo. Mas se você examinar as Escrituras, você vai ver que houve uma situação semelhante. Houve algum caso que Deus deixou registrado para nós vermos. Mas aqui nesse salmo, né, ele diz: quanto aos santos que há na terra, né? Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E olha no Salmo 22, vamos ler o Salmo 22. Hoje eu quero ler bastante versículo aqui com os irmãos. Salmo 22, no verso 8, é um salmo de Davi, e esse salmo é um salmo messiânico, né? E ele também reflete Jesus. E aqui no Salmo 22, 8 diz assim: confiou no Senhor, livre-o Ele, salve-o, pois nele tem prazer. Então aqui ele diz do salmista, daquele que tem prazer no Senhor. E isso aqui está refletindo, né, lá no Salmo, quando o Senhor Jesus passa pelo sofrimento. Vejamos se Ele vem salvá-lo. E aqui diz: Ele tem prazer. Então naquela voz do céu, quando no batismo de Jesus, Ele diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, né? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o Pai tem prazer no Filho, o Filho confia no Pai, e o Filho tem prazer no Pai. O Filho, ele confia no Pai, ele procura fazer toda a vontade do Pai. Ele tem esse prazer no Pai. Então esse hino que nós cantamos é um prazer real. Irmãos, eu creio que é tempo de nós nos arrependermos. É tempo de voltarmos à prática das primeiras obras. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. E essa é uma advertência do Senhor para nós em Apocalipse. Lembra-te onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Né? Seja aquele que confia no Senhor, seja aquele que tem prazer no Senhor. Irmãos, quando eu era mais novo, o meu prazer era estar com os irmãos. E quando eu viajava e chegava, o meu prazer era encontrar com os meus irmãos. E quando tinha reunião, o meu prazer era estar na comunhão com os irmãos na reunião. E quando eu viajava para algum lugar,
O meu prazer era procurar irmãos para congregar. Não viver isolado, independente, mas procurar os santos, estar na comunhão com os santos. Me lembro de uma vez em Uberlândia. Eu não conhecia muita gente, mas fui lá e era um sábado à noite, me parece. E quando eu cheguei perto de um local de reunião, ia ter um encontro, eu de fora, ouvindo os irmãos cantar, louvar ao Senhor, que alegria que Ele me deu, de poder chegar na companhia dos santos, estar com os irmãos que eu nem conhecia, mas só de ver os irmãos louvando, que prazer foi estar ali com os irmãos. É um prazer de estar com os irmãos. Mas, irmãos, na nossa caminhada, muitos vão desanimando. Muitos já não têm o prazer de estar na presença ou na companhia dos santos. Muitos já não têm esse prazer nos santos. Mas, irmãos, nós precisamos entender: aquele a quem Deus ama, aquele a quem Deus tem todo prazer, nós precisamos também procurar amar aqueles que Deus ama. É um exemplo muito simples. Nós pais, que somos pais, por mais que os nossos filhos estejam errados, nós não gostamos quando alguém trata mal ou fala mal dos nossos filhos. Ou tem algum pai aqui que tem prazer nisso? Eu acho que não. Só tem, Sr. João? Alguém trata mal os filhos do senhor, fala mal, mesmo que eles estejam errados, nós não temos esse prazer. São nossos filhos, nós amamos e queremos o bem deles, embora eles possam estar errados, mas não é o prazer nosso. Agora, o nosso Deus, o nosso Pai, tem prazer no seu Filho, e o Senhor Jesus, Ele deve ser o nosso real prazer. E quando nós amamos a Jesus, quando nós cremos e confiamos em Jesus, nós devemos também expressar esse amor por Jesus na vida dos nossos irmãos. Eu creio que esse é um caminho excelente para nós esses dias. Eu não vejo o Senhor, mas eu posso ver o Senhor nos meus irmãos. Então aquilo que o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, Ele fala, quando o Rei vier, vinde benditos do meu Pai, entra no gozo. Ou quando eles falam, separa ali e fala: olha, estive enfermo e foste ver-me. Mas quando foi que fizemos isso? Quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos. Então, nós devemos pensar nos santos como aqueles que o Senhor tem todo prazer. E o bem que você fizer aos santos, tudo que você fizer aos santos, como está fazendo ao Senhor. Então, Paulo, quando teve a visão celestial, qual foi a visão que ele teve? O que ele entendeu? O que ele compreendeu do Senhor? Ele perseguindo os irmãos, perseguindo os cristãos, ele saiu com a carta para prender, maltratar muitos. O que ele entendeu? Ele entendeu que o que ele estava fazendo, quem ele estava perseguindo, dos cristãos que ele estava perseguindo, na verdade ele estava perseguindo ao Senhor. Ele estava perseguindo a Jesus. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? Então, perseguir os santos, maltratar os santos, fazer mal aos irmãos, é o mesmo que estar ofendendo ao Senhor. O Senhor Jesus, onde Ele está? Não é onde Cristo está. Onde Ele está? Cristo, Ele está no trono, mas Ele habita em você. Cristo habita em você. E se Cristo habita em mim, Ele habita em ti, o que devemos ter? Prazer nos nossos irmãos. Nós devemos ter prazer na vida dos irmãos, na comunhão com os irmãos.
Mas há um detalhe também, irmãos, há um detalhe, que muitos dos irmãos afastam da comunhão, muitos dos irmãos perdem o prazer em Cristo, muitos dos irmãos passam a amar mais os prazeres do que a Deus. Muitos procuram mais agora os prazeres dessa vida do que o próprio Senhor. Então, quanto amo os santos, eles são os notáveis, tenho todo o meu prazer neles. E como nós teremos prazer naqueles que estão ofendendo a Deus, indo contra a vontade de Deus, aqueles que estão vivendo no pecado? Como? Não tem comunhão. Não há prazer nesses. E Deus não tem prazer nesses. Deus não tem prazer naqueles que vivem no pecado. Aqueles que às vezes dizem irmãos, mas estão no pecado. Deus não tem o seu prazer neles. Então aqui, os santos, nos quais tem todo o meu prazer, certamente, irmãos, também nós podemos olhar aqueles que estão na comunhão com o Senhor. Porque muitos que não estão na comunhão, muitos que escolheram o caminho do pecado, o próprio Senhor diz para nós não associarmos com eles. Aquele que se diz irmão, mas foi impuro, avarento, idólatra, não associar com ele, nem comais com ele. Mas o nosso prazer está nos santos, naqueles que o Senhor tem o seu prazer, naqueles que confiam no Senhor, naqueles que andam com o Senhor, naqueles que fazem a vontade do Senhor. Então é o prazer do Senhor. Então aqui, nesse Salmo 22:8, ele confia no Senhor, e ele tem o prazer no Senhor. Então no Salmo 16, prazer nos santos. No Salmo 22, prazer no Senhor. Nós temos que ter esse prazer. E quando nós lemos nos Salmos, gostaria de ler com os irmãos, vamos ali no Salmo 119. Salmo 119. Nós vamos ler o verso 24. Aliás, vamos ler primeiro o verso 16. Salmo 119, verso 16. Irmãos, o andar na luz, é andar de acordo com a palavra do Senhor. Andar na luz é andar de acordo com a sua vontade, andar na lei do Senhor, andar de acordo com aquilo que Deus ordena e determina. E aqui no Salmo 119, nós vamos ver vários versículos, onde o salmista ele faz uma declaração. Então nós temos aquele que tem prazer nos santos, aquele que tem prazer no Senhor, e agora aqui no Salmo 119 nós vamos ver aquele que tem prazer na lei do Senhor, nos testemunhos, nos decretos, na palavra do Senhor. E qual a diferença que isso faz? Faz toda a diferença. Você hoje, posso perguntar para você, você tem prazer na lei do Senhor? Você leu a Bíblia hoje? Talvez isso pode nos envergonhar, Talvez isso possa nos envergonhar. Quer dizer, eu digo, eu tenho prazer na lei do Senhor, mas hoje eu ainda nem li a Bíblia. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, está até gravado aqui. Irmãos, não abandone a sua Bíblia. Não abandone a Bíblia. Não abandone as Escrituras.
Como diz o Senhor para Josué, não cesse de falar deste livro da lei. Ame essa palavra. Então nós temos que ter o prazer na lei do Senhor. E é isso que Jesus fez em todo o tempo, obedeceu a palavra. E Jesus falou para Satanás, está escrito, também está escrito. Isso porque certamente Jesus guardou no seu coração a palavra do Senhor. Então ele tem o prazer no seu Deus, ele tem prazer no Senhor, ele confia no Senhor. Então ele guarda no coração a palavra. Então o Salmo ele diz isso: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, irmãos, muitos estão abandonando as Escrituras, muitos estão abandonando a sua Bíblia, muitos estão guardando a sua Bíblia na gaveta, ou mesmo deixando em cima da estante lá, empoeirando, e o livro está sendo fechado. Irmãos, nós não podemos fechar as Escrituras, não podemos fechar esse livro, mas temos que ter o prazer na lei do Senhor. Então aqui no Salmo 119, alguns creem que esse salmo foi Esdras que escreveu, um salmo tão precioso. E aqui no verso 16, ele diz: terei prazer nos teus decretos. Quando você lê o Salmo 1, o Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então esse prazer na lei do Senhor vai nos ajudar a ter prazer no Senhor, e vai ajudar a ter prazer nos santos do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos dessa palavra. Então a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então aqui ele diz: terei prazer nos teus decretos. Terei prazer nos teus decretos. Olha o verso 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então, irmãos, olha só, a palavra do Senhor, as Escrituras, ter o prazer nela, o que elas vão fazer conosco? Vão nos dar conselho, vão nos mostrar o caminho, qual o caminho que nós devemos andar, qual é a vontade do nosso Senhor. Então teremos esse cuidado de obedecer. Então o prazer está nos testemunhos. Eles são o meu prazer, são os meus conselheiros. Olha o verso 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Teve um testemunho de um irmão na história, me parece que é assim mesmo. O irmão acordou de madrugada e observou que lá no quarto, onde estava um outro irmão, a luz estava acesa. E aí depois ele perguntou àquele irmão: irmão, o que você estava fazendo? Eu estava lendo a minha Bíblia. Ah, você estava procurando as promessas? Não, eu estava procurando os mandamentos para eu poder obedecer. Então aqui, nós vemos aqui: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. E o Senhor Jesus foi muito claro conosco quando Ele diz: aquele que me ama, o que Ele faz? Os irmãos lembram? Guarda os meus mandamentos. Então aqui no Salmo Ele está nos ajudando, Ele está nos orientando: terei prazer nos teus mandamentos. Eu amo. Então às vezes, irmãos, nós falamos isso, que nós amamos a palavra do Senhor, nós amamos a lei do Senhor, mas nós pouco lemos a palavra do Senhor, pouco meditamos, Não é tanto assim, nós não damos tanta ênfase à leitura, à meditação. Nós andamos num dia, num tempo tão corrido, tantos afazeres, que às vezes dizemos: não tive tempo para ler a Bíblia hoje.
Não tive tempo para me aquietar diante do Senhor hoje. Mas aqui o salmista está nos orientando e nos dando um testemunho. Eu amo os mandamentos. Eu tenho prazer nos mandamentos. Isso é um testemunho para nós. Nós podemos também fazer a mesma declaração. Eu tenho prazer, eu amo. Então, irmãos, esse Salmo 119 realmente é uma orientação para nós. Olha o verso 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Então, uma oração ele fazendo ao Senhor, mas ele está dizendo para o Senhor: Senhor, eu tenho prazer na lei do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. E o que isso nos lembra, irmãos, aqui? Nos lembra ali do Sermão do Monte, quando o Senhor diz o quê? Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que edifica a casa sobre a areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edifica a casa na rocha. Então aqui ele está dizendo isso: se a tua lei não fosse o meu prazer, eu teria perecido. Há muito já teria perecido aonde? Na minha angústia. Ou seja, nas tribulações, quando vierem, vai perecer. Por quê? Não tem a lei do Senhor, não tem o prazer na lei do Senhor, não vive de acordo com a lei do Senhor. Então aquele que ouve a palavra e pratica, aquele que tem prazer em obedecer ao Senhor, em vindo a angústia, não vai perecer, ele vai permanecer. Olha o verso 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Olha que maravilha. Então, a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. E o coração desse salmista, ele está declarando aqui, o prazer dele é que os testemunhos, porque ele, lá no coração dele, o prazer é os testemunhos, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Olha o verso 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia, os teus mandamentos são meu prazer. Então, na tribulação e na angústia, você vai afastar do Senhor ou você vai se aproximar do Senhor? Então aqui, tão precioso para nós também, irmãos, um testemunho para nós. Na sua tribulação, na sua angústia, não murmure, não reclame, vá aonde? Vá na lei do Senhor, vá nos testemunhos do Senhor, vá na palavra do Senhor, porque ela vai te dar prazer, ela vai te dar consolo, ela vai te dar esperança, ela vai te apontar o caminho. Então, tribulação e angústia, quantos já deixaram o Senhor em vindo a tribulação, em vindo a angústia, deixaram. Isso certamente, irmãos, nos mostra isso. Não há prazer na lei do Senhor. Você vai buscar na lei do Senhor o quê? Um refúgio, um consolo. Você sabe que ali você vai encontrar palavras da vida eterna, palavras de fé, palavras de ânimo, palavras de encorajamento para você prosseguir. Quer dizer, é um momento que você está passando, uma tribulação, mas Deus está contigo.
né, confiou no Senhor, venha Ele salvá-lo, livrá-lo, pois ele confia em ti. Então, assim, no tempo, Deus vai trazer a salvação. Então, aqui Ele nos dá um testemunho, né? O prazer nos mandamentos, né? Mesmo se vier tribulação e angústia. O que vem, né? São muitos dias de trevas que nós passamos, dias difíceis, mas o que vai nos manter é a fé, é olhar, é confiar no que Deus diz na palavra dele. Vamos ler o versículo 174. Verso 174. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Então, outro testemunho que nós temos aqui. Alguém que está orando ao Senhor, está clamando ao Senhor, está suspirando, desejando ardentemente uma salvação. Mas ele ainda diz: Senhor, eu amo, eu tenho prazer na tua lei. A tua lei é todo o meu prazer. Olha que preciosidade. A tua lei é todo o meu prazer. É um testemunho, e às vezes isso nos envergonha, né? Porque às vezes ainda nós não podemos dizer isso, né? É todo o meu prazer. Ainda temos prazer em tantas coisas, né? A lei do Senhor, a palavra do Senhor não é todo o nosso prazer. Infelizmente, às vezes ainda encontramos pessoas que dizem: eu não gosto de ler o Velho Testamento, eu prefiro só o Novo, eu não gosto de ler o Velho Testamento. Mas o que é isso? O salmista que está aqui no Velho Testamento, que tem a lei, que tem os mandamentos, ele diz: eu tenho todo o meu prazer, né? Ele ainda não estava lá no Novo Testamento, vamos dizer assim. Mas no Antigo Testamento dizendo: eu tenho todo o meu prazer em quê? Na lei do Senhor. Mas tem muitas pessoas que ainda não têm esse prazer, não conseguem ler, nem ler o Velho Testamento. Acha difícil. Mas por quê, irmãos? Não há luz, não há revelação. Mas o amor ao Senhor, a confiança no Senhor, nos dá esse prazer na lei do Senhor, mesmo o Velho Testamento. Então nós temos aqui 66 livros, o Velho e o Novo, e nós temos que ter o prazer em toda a Escritura, nos 66 livros, não só nos 27, mas nós temos que ter o prazer nos 66. A palavra do Senhor é consolo para nós, tudo é exemplo, tudo foi escrito para o nosso ensino, para sermos consolados. Então o salmista dá esse testemunho para nós aqui: é todo o meu prazer, suspiro por tua salvação. Aconteça o que acontecer, irmãos, lembre-se desse salmo: suspiro pela tua salvação. Senhor, eu tenho prazer na lei do Senhor, ela é todo o meu prazer. E vamos lá no Novo Testamento, no testemunho de Paulo, Romanos 7, verso 22. Vamos ver o que Paulo, o testemunho de Paulo, né? Romanos 7. Romanos capítulo 7. Verso 22, olha o testemunho de Paulo, o prazer de Paulo, o que ele realmente testemunha para nós. Vamos ler o verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, o testemunho de Paulo, aqui no Novo Testamento, qual é o prazer dele? O seu homem interior tem prazer o quê? Na lei do Senhor. Tenho prazer na lei de Deus. 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 Olha que declaração. Então é um ensino para nós, é um testemunho para nós. Você poder dizer para as pessoas, ou testemunhar para as pessoas: eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer nos mandamentos, eu tenho prazer nos testemunhos, eu tenho prazer nos decretos, Eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, eu amo. Então aqui o testemunho de Paulo para nós: eu tenho prazer. E vamos ler também Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. Segunda Coríntios capítulo 12, vamos ler o versículo 10. Os irmãos conhecem o contexto aqui de Paulo, do espinho na carne, das visões e revelações, mas Paulo dá um testemunho aqui: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, por amor a Cristo, ou por causa de Cristo, Paulo diz que tem prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5? Que fala o quê? Na questão de nos alegrarmos nas tribulações. Porque as tribulações vão produzir o quê? Esperança, experiência. As tribulações, elas vão produzir algo em nós. Então ele está dizendo aqui: eu tenho prazer. Por quê? Por amor de Cristo. Por causa de Cristo eu estou passando por todo tipo de provação, perseguição, necessidade, fome, por causa de Cristo. Mas ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Então o poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Então nessas lutas que ele passou, as tribulações que ele passou, por amor a Cristo, tudo no seu espírito ele vai ser fortalecido. Ele vai ser fortalecido. Vamos ler mais um salmo, Salmo 35. Versículo 27. Então você tem o prazer nos santos, você tem prazer no Senhor, você tem prazer na lei do Senhor. E agora aqui nesse salmo, olha só interessante, irmãos, o que ele diz para nós, verso 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do teu servo. Digam sempre, quem? Aqueles que têm prazer na minha retidão. Irmãos, olha que interessante, a palavra do Senhor para nós. Você tem prazer, Sérgio Otávio,
em ver um irmão andando retamente? Sim, nós temos prazer em ver os irmãos andando retamente. Nós temos esse prazer. Quão triste é quando nós encontramos irmãos que não andam em retidão, irmãos que não são fiéis, irmãos que não cumprem a vontade do Senhor, que não amam a lei do Senhor, não obedecem à lei do Senhor. Mas aqui ele fala ele dá um testemunho: cantem, se alegrem. Por quê? Por causa da minha retidão. Quão triste é, né, irmãos? Quando a gente encontra e vê, começa a perceber irmãos que não estão andando na lei, não estão andando em retidão, não estão andando em integridade perante o Senhor. Quão triste é isso, né? E o Senhor também, Ele não tem prazer nisso. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler lá no Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Os irmãos, depois pode ler o contexto aí desse texto de Malaquias, aqui onde o Senhor ele reprova os sacerdotes, as atitudes erradas dos sacerdotes, como os sacerdotes estavam desprezando o Senhor. E aqui no verso 10 ele diz assim: tomara houvesses entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então ele diz no Salmo que nós lemos: cantem de júbilo aqueles que têm prazer na minha retidão. Mas olha só, aqui o Senhor, Ele está mandando fazer o quê? Fechar as portas. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Mas o Senhor está dizendo: não, fecha as portas, porque eu não tenho prazer nisso, não tenho prazer nisso, não tenho prazer, olha só, em vós. Olha que triste, o Senhor chegar a esse ponto de dizer: eu não tenho prazer em você, não tenho prazer. Se você ler o contexto, ele vai assim, olha, verso 6, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então ele havia perdido isso. Então que prazer o Senhor tem agora que você abra as portas, cante, louve, vivendo dessa forma. Que prazer o Senhor tem nisso. Então aqui o Senhor diz: fecha as portas. Olha o capítulo 2, versículo 13, Malaquias. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Então quer dizer, alguém que não está andando de acordo com a lei, de acordo com os decretos, de acordo com os mandamentos, não anda em retidão. Então o Senhor não tem prazer. Então, se nós não temos prazer naqueles que não andam na retidão, o Senhor também não tem o prazer. E olha só, vamos ler Provérbios. Provérbios capítulo 11. Provérbios 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Olha só, retidão, peso justo.
ser correto, ser honesto, fazer as coisas certas. É o prazer do Senhor. Verso 20, Provérbios 11, 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade, é o que? São o seu prazer. Olha que maravilha, é um testemunho para nós. O Senhor está nos orientando, nos mostrando. Você quer dar alegria ao Senhor? Ande em integridade, ande em retidão. Abomináveis são os perversos, mas o que? O prazer do Senhor é quem? Quem anda em integridade. Capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então Deus tem prazer naqueles que são fiéis. 12, 22. Agora vamos ler Amós 5, 21. Amós capítulo 5. Amós 5, 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei Quium, vossa imagem e o vosso Deus estrela, que fizeram para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então, que prazer o Senhor tem numa assembleia que não anda em integridade, em retidão. Que prazer o Senhor vai ter numa assembleia que é idólatra, que deixaram o Senhor, mas eles achavam que estava servindo ao Senhor, oferecendo o sacrifício, oferecendo os holocaustos. Mas que prazer é esse que o Senhor teria? Nenhum. Não tenho nenhum prazer. Não tenho. Então João, ele diz para nós: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não, eu sou uma pessoa reta, íntegra, eu sou temente a Deus. Mas ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Qual o ídolo que nós podemos ter? Mesmo na nossa caminhada, nós estamos servindo a Deus. Qual um ídolo que nós podemos ter hoje? É possível ter um ídolo hoje? É possível. E João está nos advertindo: filhinhos, guardai-vos. Qual um ídolo que nós podemos ter? Avareza. Avareza é idolatria. Nós temos que ter esse cuidado, tomar esse cuidado, guardar o nosso coração da avareza, guardar o nosso coração da idolatria. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então o Senhor não tem prazer nas assembleias solenes, solenes associadas à iniquidade. Quer dizer, vem aqui uma assembleia solene, vamos louvar, vamos cantar, vamos fazer, mas lá fora há iniquidade, vivemos na iniquidade, no pecado. Então o Senhor não tem prazer. Vivemos em idolatria, então o Senhor não tem prazer. Vamos ler outro versículo em Ezequiel 18. Ezequiel 18. Verso 23. Aqui nesse capítulo, ele fala da responsabilidade, tem como título aqui: responsabilidade, ela é pessoal, né? Aqui no verso 23,
Olha o que o Senhor diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo eu, antes que ele se converta de seus maus caminhos e viva? O Senhor não tem prazer na morte de um perverso. Mas qual é o prazer do Senhor? É que o homem se converta, que o homem se arrependa dos seus pecados. Esse é o prazer do Senhor. É que o homem venha andar em integridade, que o homem venha andar em retidão. Ele não tem prazer na morte do perverso. O que muitas vezes nós até desejamos, né? A morte de um perverso, do ímpio. Podia morrer, né? Às vezes nós pensamos, mas o Senhor não tem prazer nisso. Qual é o prazer? O que o Senhor espera? O que o Senhor deseja? Que ele se arrependa e que ele se converta. Por isso a ordem do Senhor para nós é: pregue o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a quem? A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a vontade do Senhor, esse é o prazer do Senhor, que o perverso se arrependa. Vamos ler mais um versículo. 33, Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? O Senhor fala do perverso, mas ao mesmo tempo Ele fala aqui da casa de Israel. Convertei-vos, convertei-vos. Esse é o prazer do Senhor. Deus tem prazer que todo homem seja salvo. É o desejo de Deus que todo homem receba a salvação. Tenha um prazer. Esse é o prazer. Deus tem esse prazer. Então aqui Ele chama a atenção: converta dos seus maus caminhos. Então essa palavra é para nós hoje também, né? Nós precisamos ver o que nós precisamos converter, o que nós precisamos, né, nos arrepender, voltar para o Senhor. Converta dos vossos maus caminhos. E Eclesiastes 2, 26. Eclesiastes 2, 26. Aqui também eu creio que está relacionado à retidão. Eclesiastes 2, 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então olha só, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então um homem que viva na retidão, um homem que viva na integridade, um homem que tem o prazer na lei do Senhor, o que o Senhor vai dar para ele? Sabedoria, conhecimento, prazer. Então você quer sabedoria, conhecimento, prazer? Agrade ao Senhor, cumpra a vontade do Senhor, honre ao Senhor, e o Senhor vai agradar a você, né? Além daqui também é uma promessa aqui, ó. Ao pecador Deus dá o quê? Trabalho para que ele ajunte, amontoe, para dar para quem? Para aquele que está agradando a Deus. Então a riqueza do pecador é depositada para quem? Para o justo. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Então Deus tem o seu prazer. Vamos ler mais um versículo. Ainda tem outros aqui, mas acho que o tempo não vai permitir. 1 Samuel 15, 22. Nós podemos concluir com esse versículo. 1 Samuel 15, 22.
Porém Samuel disse, aqui os irmãos sabem também, conhecem o contexto, de Samuel, a desobediência de Saul. Saul não obedeceu o Senhor naquilo que Deus havia ordenado para ele. E agora Samuel diz para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então aqui, irmãos, nós podemos ver claramente: o Senhor tem prazer. O Senhor tem prazer no homem que obedece a sua palavra. O Senhor não tem prazer em holocaustos e sacrifícios, de alguém que não obedece. O prazer do Senhor é obedecer. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, andar na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor, obedecer à lei do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, andar em retidão, andar em integridade, ser fiel, não ser mentiroso, é o prazer do Senhor. É o prazer do Senhor. Então, irmãos, devemos amar os santos, amar os irmãos, ter prazer nos irmãos. Devemos ter prazer no Senhor. Devemos ter prazer na lei do Senhor. E devemos guardar no coração a palavra do Senhor e obedecer ao Senhor. Então obedeça, cumpra a lei do Senhor. Tenha prazer na lei do Senhor. Ame a lei do Senhor, e a bênção de Deus virá para a sua vida. Então ande em retidão, e os irmãos, os santos, terão prazer em você, e os irmãos se alegrarão e jubilarão e louvarão ao Senhor por causa do seu testemunho. E teria outros textos que eu gostaria de estar compartilhando, mas o tempo já passou. Depois, se o Senhor permitir. Aqueles que a reprovação, quando o Senhor fala aquela questão dos prazeres da carne, os prazeres do pecado, aqueles que a palavra Timóteo ele exorta que nos últimos tempos serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então é um perigo, que hoje muitos estão praticando, estão amando mais os prazeres. Mas vamos concluir aqui com esse versículo de Samuel mesmo, 15:22. O Senhor tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Amém. Querido Pai Celestial, ajuda-nos, Deus, pela Tua misericórdia e graça, a termos cada dia mais prazer nos santos, prazer no Senhor, prazer na palavra do Senhor e prazer na conduta dos santos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada irmão que está aqui nesse momento, nessa noite, seja abençoado pelo Senhor e que o Espírito do Senhor venha nos consolar, venha nos ajudar a obedecer, a guardar no coração a palavra do Senhor. Senhor, bendito seja o Teu nome. Receba a nossa gratidão por essa noite, por esse tempo, em nome de Jesus. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Amém.